A paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa o horário, nem a mídia que você nos assiste, é sempre muito bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto do Senhor. Alguém que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Ministério exercido esse pelo próprio Cristo, quando aqui encarnado esteve conosco. Estamos juntos nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, com o Departamento de Escola Bíblica, com a ADC de Criciúma, com a ADC TV, também de Criciúma, e com o ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, um instituto que forma cidadãos capazes de influenciar positivamente na sociedade que ele vive. Estamos trabalhando junto com você a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, onde sabemos que essa faixa etária é uma faixa onde o assédio é muito vigoroso e intenso, onde o jovem está ainda numa fase de adaptação, buscando construir e sedimentar os seus valores, e o diabo procura, de uma forma mais incisiva e muito intensa, buscá-lo, resgatá-lo, para que ele possa servi-lo de um lado em que não agrade a Deus. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus? Esse é o tema do trimestre, e é sempre bom você começar a diversão, meu caro professor, já com o título do trimestre. O que Cristo fez por nós? Ele fez o principal, ele nos resgatou, ele nos buscou, ele nos salvou, ele nos remiu, ele nos redimiu. E o que nós podemos fazer por ele? Fazer pelo reino, você pode perguntar a seu jovem. E é uma atitude simples, é simplesmente se deixar resgatar, é simplesmente se entregar, se deixar ser salvo. Isso é o que nós podemos fazer pelo reino, nos deixar transportar para que nós possamos adentrar a esse reino celestial, que é o desejo de todo e qualquer crente. Então, o que ele fez? Nos salvou. O que podemos fazer por ele? Nos deixar ser resgatados, nos submeter, nos entregarmos à potente mão do Senhor. Simples assim. E aí você já começa a diversão da tua lição logo no título. Não tem por que deixar para chegar lá e ler tudo e falar só o que o nosso autor diz. Não, você pode sim começar a brincar, se divertir, porque o aprender é divertir-se, o aprender é crescer, o aprender é você buscar estar mais próximo de Deus. Seguindo em frente, agora vamos para a nossa lição específica, que está prevista, a lição de número 7, para ser exibida no dia 14 de maio do ano de 2023. Já adentramos a metade da lição do segundo trimestre, e o tempo urge, o tempo vem de uma forma inexorável sobre a minha e sobre a tua vida. Cabe a eu e a você estarmos prontos para o grande dia do arrebatamento. Não interessa se ele é amanhã, se ele é daqui a pouco. Não interessa se será daqui a 10 anos. Interessa que você tem que estar pronto agora. E, para tanto, aprenda sobre as coisas de Deus. Posso jejuar e orar. Esse é o título específico da nossa lição. E você já pode ir respondendo para o teu jovem, você pode jejuar e orar. Mas faz a pergunta, é difícil orar? É difícil jejuar? É fácil fazer esses dois procederes para agradar a Deus? É claro que a oração, aparentemente, ela é fácil de ser executada. Você diz simplesmente a oração é conversar com Deus, mas a oração é mais do que conversar com Deus. A oração é conversar com Deus de uma forma onde você se integre a essa relação. Se integre e se entregue a essa relação de dependência que você tem para com Deus. E o jejuar também. Você lembra que no Antigo Testamento se fala muito do propiciatório, aquele instrumento onde se fazia sacrifícios chamados propiciatórios. O que é um sacrifício propiciatório? É um sacrifício que você faz para deixar o momento propício para o teu relacionamento com Deus. E o jejum e a oração podem ser encaixados como um sacrifício propiciatório, porque através do jejum e da oração eu torno propício o meu momento de relacionamento com Deus. Através do jejum e da oração eu dedico o meu tempo, a minha dor e o meu sacrifício a Cristo Jesus, para que o momento se torne agradável e mais propício para que eu possa ser abençoado por Cristo Jesus. Seguindo em frente, vamos ao que nós chamamos de leitura bíblica em
em casa, né? É outro ponto que eu gosto de destacar com você, meu caro professor. Nós muito comumente desprezamos esses pontos tão exaustivamente estudados pelo nosso autor, para que nós possamos ter uma lição mais dinâmica, uma lição mais abrangente e que seja mais contextualizada com a proposta que ele tem dentro dessa matéria que será ensinada hoje. Então, ele sugere esses versículos e que nós possamos, então, estudá-los em casa. Seria muito interessante se nós soubéssemos que o nosso aluno leria e estudaria isso em casa. Nós sabemos que não é essa a verdade. Portanto, eu sugiro a que você faça breves comentários sobre esses temas que sugere o nosso autor. Para a segunda-feira, ele sugere Mateus capítulo 4, versículo 2, Jesus jejuou 40 dias. E aqui, amados, você vê que é no momento da tentação de Cristo. Muitos ficam contestando, Cristo não podia ser tentado, Cristo não podia pecar. O fato é que ele foi tentado. Se o diabo ousou tentar o próprio Cristo, imagina o que ele faz com os jovens. Imagina o que ele não faz com o adolescente, com o pré-adolescente. Então, ele busca nos induzir a cometermos atos treslocados que desagradam a Deus. Cristo foi então levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo próprio Satanás. Marcos capítulo 2, versículo 18, os discípulos de João jejuavam. Aqui nesse versículo, quando você vai dar uma breve estudada, você vê que também os fariseus jejuavam. Era comum naquele tempo os judeus, os fariseus, que é uma seita judaica, jejuarem. É muito comum em várias religiões a prática do jejum. E o nosso jejum tem que ser feito de coração contrito, de coração devotado a Cristo Jesus, para que esse momento, como já falei, se torne mais propício ao meu relacionamento com Deus. Então, veja que ali os fariseus estavam contestando Cristo pelos seus discípulos não estarem jejuando, mas naquele momento o próprio Cristo responde, não era o momento ideal para o jejum, era um momento de comemorar, porque os discípulos estavam aproveitando e usufruindo da presença do Cristo. Mateus capítulo 17, 21, jejum e oração contra o mal. O jejum, ele tem o poder, através do jejum e da oração, você é revestido de autoridade para, inclusive, expulsar os demônios, fazer curas, para você ter mais intimidade com Deus. O jejum e a oração são armas poderosas para que o meu e o teu relacionamento com Deus se torne mais íntimo e mais próximo um do outro. Mateus 6, capítulo 9, versículo 13, é o que sugere o nosso autor para quinta-feira. A ideia que ele subtrai é: Jesus ensina a respeito da oração. Lembra do início do nosso bate-papo, quando eu perguntei se a oração era algo fácil, se é fácil orar? Não. A oração, ela se torna difícil porque você tem que estar com o coração contrito, você tem que estar envolvido naquela relação. E, para tanto, o próprio Cristo nos ensina a orar. O próprio Cristo dedica tempo ensinando a oração e como nós podemos fazer para que a nossa oração agrade mais a Deus e seja mais facilmente ouvida por Ele, Deus. Então, olha que o próprio Cristo se preocupou em ensinar sobre a oração. Então, que eu e você possamos levar à frente esse ensino de como e por que e quando devemos orar. Isso se traz desde o tempo de Jesus, ou antes de Jesus, no próprio Antigo Testamento, nós falamos muito de oração e de jejum. Mateus capítulo 26 e 36 é o versículo para sexta-feira. Jesus ora no Getsêmani. Aqui, nós mostramos e vemos claramente o quê? Se o próprio Jesus, que era Deus, que era Filho de Deus, que era enviado, foi enviado pelo próprio Deus, orava, por que não eu devo orar? Por que eu não preciso orar? Claro que é um equívoco o crente achar que a oração é algo banal, que se ora... a Bíblia diz que devemos orar a toda hora, a todo instante, mas a toda hora, a todo instante, com o coração contrito. A oração é algo muito sério, o jejum é algo muito sério, e se o próprio Cristo se preocupou em te ensinar, em me ensinar, e se Ele próprio orava, significa que nós devemos imitá-lo e devemos orar sempre que pudermos, sempre que necessário, e sempre buscar um momento de intimidade com Deus. Mateus 9,
versículo 28, é o versículo sugerido para sábado. Jesus subiu ao monte para orar. E aqui a gente vê claramente que, através da oração, nós somos revestidos de poder e nós temos capacidade de, com essa autoridade recebida de Cristo e por Cristo, de exercermos cura, de expulsarmos demônios. Mas, principalmente, através da oração, nós adquirimos a autoridade de nos aproximarmos de uma forma mais íntima de Cristo Jesus. Os objetivos da lição, como sempre gostamos de falar, é um objetivo teu, professor. Não se faz necessário que você compartilhe esses objetivos com a tua sala. É um objetivo particular e que no teu estudo você deve procurar fazer uma síntese na tua pesquisa, no teu trabalho, para que o aluno saia compreendendo esses objetivos que nos fala agora. Mostrar que Jesus é nosso exemplo de oração, explicar que precisamos orar sem cessar e compreender a importância do jejum. Você veja que na nossa breve introdutória, nós já falamos sobre esses 3 itens de uma forma bem incisiva, de uma forma bem clara e de fácil compreensão. Então, quando você não despreza nada do que está contido na nossa revista, certamente tua aula se tornará mais dinâmica e será mais produtiva. Seguindo assim, vamos ao texto bíblico em classe que diz assim: E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, pois, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Aqui é nesse momento onde os fariseus estavam buscando, querendo saber por que os discípulos de Cristo não oravam. Ou não oravam, não estavam orando nem jejuando. Mas é claro, Jesus se dá o luxo de explicar para aqueles fariseus e para os próprios discípulos de João que naquele momento os discípulos estavam aproveitando a presença do próprio Cristo, as bodas de Cristo. Cristo estava ali com eles. Depois ele lhes seria tirado do meio deles, discípulos, e eles voltariam para o seu jejum e para a sua oração. E é assim que nós temos que fazer. Enquanto estivermos com Cristo, buscar o que nós podemos tirar de melhor dessa relação. E a melhor coisa que podemos tirar dessa relação é uma relação onde nós nos tornemos obedientes e capazes de servir a Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, outro ponto, meu caro professor, muito desprezado em nossas escolas bíblicas dominical. Eu não sei por que nós apenas lemos de uma forma rápida e, às vezes, até mal lida, uma leitura, às vezes, de baixa compreensão, esses textos sugeridos pelo autor. O nosso autor sugere Mateus 6, do 5 ao 8, e do 16 ao 18. É bom você, quando fizer a leitura, também fazer breves comentários. Eu aqui destaquei, por exemplo, o versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Destaquei também o versículo 17 e 18, que diz assim: Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Para quê? Para que você mostre que está bem, para que você não mostre um ar cansado, um ar abatido, tendo em vista que o jejum te deixa abatido, porque você fica sem alimentação. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui mostra claramente 2 fases distintas, a oração e o jejum sendo feita apenas, exclusivamente para Deus. Não importando se as pessoas que me olham, olha, o Reinaldo está jejuando, olha, o Reinaldo é um homem de oração. Quem tem que ver o meu jejum e a minha oração é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer isso para agradar a quem nos vê. Assim seremos pessoas tão comuns quanto os fariseus. E nós, cristãos, não somos pessoas comuns. Nós, cristãos, somos pessoas especiais. Especiais porque temos Cristo em nosso coração. Especiais porque somos seres obedientes a Deus. Então, ore de coração contrito, jejue de coração contrito. Aqui está uma fórmula simples.
você ore no seu cantinho, você jejue de uma forma simples, onde apenas Deus que te vê no oculto e a toda hora que Ele perceba que aquele jejum é feito para agradar, para tornar o teu momento propício para receber mais bênçãos, para tornar a tua relação, o teu momento propício a que você tenha intimidade com Deus. Lembre então que o jejum e a oração são sacrifícios propiciatórios. Propiciatório significa que propicia um melhor relacionamento com Deus. Então, sim, estamos trabalhando essa lição de número 7, o tempo avança de uma forma muito intensa, já estamos chegando em mais da metade do nosso segundo semestre, consequentemente, nos aproximamos da metade do ano, e ainda não veio o arrebatamento, quiçá eu e você possamos estar pronto se o arrebatamento acontecer de uma forma mais imediata. Então, para tanto, devemos estar sempre praticando a oração, sempre praticando o jejum e, principalmente, sempre praticando a obediência, exercendo o nosso saber, o nosso conhecimento, ou seja, usando de sabedoria, entendendo que a sabedoria que o cristão pode ter é simplesmente obedecer a Deus. Então, que eu e você possamos ser sábios e estar pronto para o resgate que em breve virá. Essa questão de jejum e oração, já vimos, já falamos claramente que ela é uma atitude, um procedimento que acontecia desde o Antigo Testamento, que aconteceu no Novo Testamento e que Cristo não aboliu de maneira alguma essa questão de orar e de jejuar. Que eu e você possamos, então, orar e jejuar para tornar propício esse momento de relacionamento com Deus. Jesus, nosso exemplo de oração, é o primeiro tópico, né? Onde nós vamos estudar sobre o próprio fato de Jesus orar e de Jesus jejuar. Isso mostra a importância que tem o jejum e a oração. Já falamos no início do nosso bate-papo sobre a própria tentação que Cristo sofreu do diabo lá no deserto. E como é que ele venceu? Mesmo ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, ele venceu através do jejum e através da oração. Por quê? Porque a oração e o jejum nos reveste de autoridade, nos dá condição de representar de uma forma mais incisiva, mais positiva, mais intensa ao meu e ao teu Deus. Cristo fez isso. Cristo foi tentado, Cristo venceu as tentações através da oração, inclusive, como já falei, Ele nos ensina, Ele nos mostra como orar, Ele nos mostra o verdadeiro caminho da oração e aonde nós podemos chegar através da oração e do sacrifício do jejum. Se você for procurar entender o que é o jejum, no conceito secular, é a escassez voluntária de alimento que você ingere em teu corpo. A oração é uma forma de você se relacionar e conversar com Deus. No entanto, no aspecto religioso, o jejum ele precisa da contrição, ele precisa da comunhão, ele precisa da intimidade com Deus para que ele seja olhado como esse sacrifício propiciatório, como esse sacrifício conciliador e reconciliador do meu e do teu relacionamento com Deus. O segundo subtópico vai nos falar que Jesus ensina aos discípulos a orar. Né? Jesus ensina, primeiro Jesus ora no primeiro tópico, no segundo tópico Jesus ensinando a oração. Então você veja a importância de orar. Primeiro Jesus, o próprio Jesus ora. Segundo, o próprio Jesus ensina aos seus discípulos, aqueles que se tornariam mestres, a orarem também. Os próprios discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar. E ali, quando ele ensina, outra questão que não tem grande relevância, mas alguns teólogos querem falar que era um modelo de oração, o Pai Nosso, outros querem dizer que o Pai Nosso é uma oração por si só. Não importa, importa que você converse com Deus, importa que você reconheça Deus como superior, como soberano, importa que você mostre e reconheça a tua dependência de Deus. E aí estará valendo, se o teu coração é contrito, se tua ação é de obediência, se tua intimidade com Deus é uma intimidade pura, a oração será bem aceita, o jejum será bem recebido por Deus. Então, que você possa fazer e entender que Jesus orou e que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Isso mostra que
Não é tão fácil e tão comum orar, não é só abrir a boca e jogar palavras vãs, de jogar palavra ao vento, muito pelo contrário, é de orar com o coração contrito, propício a ouvir o que Deus quer e o que Deus espera de ti. A oração não é algo tão comum, onde você chega na igreja, às vezes esbaforido, taca o joelho no chão e começa a orar, e chega um vizinho, te interrompe e você começa a conversar com ele de joelho sentado. Isso não é oração. A oração é dependência, é humilhação, é estar na dependência do Senhor. Oração não é simplesmente se ajoelhar, apesar de a lição vai nos mostrar que não é necessário, não obrigatoriamente, você orar de joelho, mas é muito comum nós crentes orarmos de joelho, e às vezes você está orando, chega um cara, bate no teu ombro e você vai conversar com ele. Cadê o respeito? Cadê a dependência? Cadê a intimidade? Que falta de sentido é esse que você tem quando orar, parar de orar para conversar com uma pessoa, com o próprio companheiro de ministério? Não, quando você está orando, você está conversando com Deus. E quando você conversa com Deus, a prioridade é tão somente Ele, Deus. Orar sem cessar é o nosso segundo tópico. Quando Paulo nos orienta a orar sem cessar, significa que toda hora, todo momento é propício para a oração. Todo momento é um momento adequado para orar. No entanto, todo momento só será bem visto por Deus se você, mesmo que esteja num momento, digamos, de transtorno, de dificuldade, de pressa, mas o teu coração tem que estar voltado para Cristo. Não é orar apenas por orar. O nosso autor fala que não devemos orar como obrigação. Sim, eu até entendo o ponto de vista dele. Ele diz, não devemos orar como obrigação e como que essa obrigação seja um fardo. Devemos orar com prazer. É isso que diz o nosso autor, mas eu digo sim, ore como obrigação, porque sem oração você não se relaciona com Deus. Agora, não por ser obrigação, ela vai se tornar cansativa, doentia e tediosa. Você é obrigado a orar, é impossível se relacionar com Deus sem oração. É obrigado, se faz necessário e é fundamental. Não se relaciona com Deus sem orar com Ele. Não posso eu conversar com o meu pastor presidente, ou com o meu pastor de setor, ou com o meu pastor de igreja, sem falar com Ele. A oração é o ato de eu falar com Deus. A oração é o ato de eu mostrar a minha necessidade para Deus. Então, é impossível agradar a Deus sem orar. Então, você é obrigado a orar. Faça dessa obrigação algo prazeroso, algo que te coloque numa posição de destaque em relação à tua intimidade com Deus. Então, sim, devemos orar toda hora, todo instante. O nosso autor pergunta, tem protocolo para a oração? Não tem protocolo. O único protocolo que você precisa ter é o protocolo da dependência de Deus. É o protocolo de quando você está orando, Deus estar em primeiro lugar. É só isso que você precisa. Não deixe, quando você estiver orando, você ser interrompido por outros colegas. Não deixe de orar e de estar conversando com Deus para ver quem entrou na igreja. Se torne dependente de Deus. É o único protocolo necessário para que você possa orar com Deus. Ser dependente. O segundo subtópico do tópico 2 vai falar, é preciso orar. É preciso orar sim, se faz necessário, é fundamental para um bom relacionamento com Deus que você ore e ore sempre que puder, o máximo que puder, com reverência e com o coração contrito. Então, o terceiro subtópico vai dizer um tempo especial para Deus. E a oração é isso, é um momento, é uma escolha, separar algum tempo da tua vida para conversar com Deus. De uma forma bem simples, a oração é uma conversa sua com Deus. É você mostrar as suas necessidades, a sua dependência, mas principalmente mostrar a tua gratidão para com Deus. O jejum. Definição de jejum. Ele define jejum como abstenção de alimento, né? Ou seja, você deixar de ingerir alimentos e água para, através desse alimento, energizar o teu corpo para que teu corpo consiga progredir e ultrapassar as dificuldades do dia a dia. No sentido religioso, já falamos sobre isso no começo do nosso papo. O jejum é esse sacrifício voluntário que você faz
deixando de ingerir alimentos com o único objetivo de agradar a Deus e tornar o momento mais propício para a tua intimidade com Deus, para que através desse momento você se torne mais apto a receber as bênçãos de Cristo Jesus. Então o jejum e a oração, eles se fazem necessários para que você seja agraciado com as bênçãos do Senhor. E o jejum no Antigo Testamento, que é o segundo subtópico, nós já falamos também, era muito comum no Antigo Testamento, é muito comum em várias religiões, é muito comum dentro do próprio cristianismo. O judaísmo antigo é recheado de passagens de pessoas importantes dentro da construção do pensamento cristão que jejuaram e que foram agraciados com bênçãos através desse jejum. Então, que eu e você possamos ser pessoas capazes de conversar direito com Deus e de fazer um jejum, um verdadeiro sacrifício voluntário para que nós possamos ter um momento mais propício com Cristo. Para concluir, eu destaquei apenas essa parte do nosso autor. O Filho de Deus deu a sua vida em nosso favor. Não existe nada que possamos fazer que seja suficiente para pagá-lo. Com certeza não há nada que nós possamos fazer para pagar a Cristo, para pagar o sacrifício de Cristo Jesus. No entanto, há muito que nós podemos fazer para agradá-lo, para mostrar a nossa gratidão. E uma das coisas é o jejum, uma das coisas é a oração, é a reverência, é devolver o dízimo, é obedecer aos estatutos sagrados. Então, existem 1000 formas de você mostrar a tua gratidão para o que Deus fez contigo. Pagar não pagaremos jamais. Existem muitas coisas na vida comum que você não paga. Eu não consigo pagar ao meu pai a vida que ele me deu. Eu não consigo pagar ao mundo a alegria de estar servindo a Deus. Tem muitas coisas que o homem não pode pagar, mas todas essas coisas têm algo que ele pode fazer: agradecer e reconhecer o que Deus tem feito pela minha e pela tua vida. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, que você possa ser produtivo e que você consiga contribuir mais e mais para o resgate de vidas daqueles que estão distantes de Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.